Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, que coisa boa estar com você aqui mais uma vez no Conectando. Nós estamos conectando você a assuntos interessantes, a pessoas especiais que vão impactar a sua vida. Muito legal isso. Eu agradeço a sua audiência, a sua preferência. Preste atenção numa coisa, nós só estamos aqui porque você está aí do outro lado e eu sou grata por isso. Sou grata também à Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. Na Med Rádios você encontra todo o apoio necessário para cuidar da sua saúde. Tem parque de diagnóstico por imagem. Todos os exames por imagem você faz na Med Rádios. Tem também o Centro de Tratamento de Câncer com técnicas avançadas. E o Hospital Med Rádios, moderno, completo, para cirurgias em geral, inclusive as cirurgias de alta complexidade. E também agora com uma novidade, o Hospital Med Rádios funciona 24 horas com urgência e emergência para adultos. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos juntos também com a Agência Paradise. Para você que quer fazer um site, você quer rapidez, responsabilidade, muita criatividade, agenciaparadise.com.br, você vai gostar. Inclusive você pode ter orientação para o seu podcast, você pode ter uma arte bem elaborada para suas redes sociais, agenciaparadise.com.br. Olha só, nós estamos nesse ambiente sensacional da Guido. Na Guido você encontra ambientes especiais, você vai viver realmente numa casa confortável, você vai transformar a sua casa num lar. Veja bem, sala de estar, né? Relax total para você, uma sala de jantar caprichada ou talvez uma peça de decoração que vai mudar o seu ambiente. Estamos na Guido da Ponta Verde, mas você vai encontrar a Guido aí pertinho de você. Olha só, agora nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, importante, que algumas pessoas estão sedentas por esse conteúdo. Eu estou falando a respeito do casamento. Mas não só o casamento, aquele que você está preparando, noivo, o vestido. Não é nada disso. Nós vamos falar de algo que vai segurar e fazer valer tudo isso que aconteceu de bom, né? Porque na hora aquele namoro, casamento, flores, tudo maravilha. E o equilíbrio, aonde fica? No dia a dia, a coisa muda. O casamento precisa ser equilibrado. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a doutora Débora Guedes, ela que é fisioterapeuta pélvica, sexóloga, psicanalista e que trata muito com as pessoas a respeito desse assunto. Débora, tudo bem? Tudo bem, Edjane, é um prazer estar aqui com você nesse programa Conectando, trazendo essa informação que salva famílias, que salva casamentos, porque o que sustenta o casamento realmente é a forma de se relacionar. Olha só, e essa forma de se relacionar inclui os dois, não é? Inclui os dois, exatamente. Muitas vezes no casamento as pessoas confundem os seus papéis, não é? E em alguns momentos entra no papel do outro e aí começa a ficar desequilibrado. Nós estamos falando de equilíbrio no casamento, não é? Então, para que esteja equilibrado, cada um tem que estar assumindo o seu papel. É mais ou menos por aí? É exatamente por aí. Porque o que foi que aconteceu ao longo dos anos, das décadas? A gente está notando, nós estamos colhendo os frutos hoje de uma sociedade que quis quebrar tabus e inverter papéis. Quando eu falo, sobre a beleza, que a gente vai lá atrás, há muitas décadas atrás, quando muitos artistas quiseram transformar o grotesco, o feio em algo aceitável e bonito, porque eles queriam quebrar regras, porque na sociedade não poderia ter mais regras e os papéis precisavam ser invertidos, afinal seria uma opressão a mulher ter um papel feminino e o homem ter um papel masculino. Então, hoje, a nossa sociedade, os relacionamentos colhem esses frutos, onde muitas vezes a mulher fica confusa qual é o papel dela no casamento. E o homem também se confunde. Qual o papel dele no casamento? Por quê? Porque ficou tão arraigado que não existem papéis sociais, que os papéis sociais são apenas uma construção e eles devem ser quebrados, que hoje nós enfrentamos
grandes crises nos casamentos. Eu posso entender que eu falei no início que começa no namoro, aquele flerte, na verdade, atualmente a ficada, como os jovens falam, Isso. né? Estão ficando, agora eles já não falam mais estou namorando ou estou flertando e tem medo de chamar de namoro. A gente sente isso muito na sociedade, como se as pessoas estivessem com medo do comprometimento. Elas têm medo do comprometimento, mas elas também têm medo de passar uma mensagem de não ser aceita naquele ambiente. Ora, todo sujeito deseja ser aceito numa comunidade. Alguém que vai para uma igreja, essa pessoa fica naquele ambiente e ela começa a ficar parecida com aquele ambiente para ser aceito. E assim sucessivamente. Então, esses grupos que dizem, olha, não é namoro, nós estamos nos conhecendo, nós estamos apenas ficando. Porque é como se tivesse ficado uma coisa muito antiga. Não, namoro, não, a gente precisa se conhecer, ficar. Até porque nem se pede mais namoro hoje em dia, né? Que eu acho uma pena. Porque as pessoas começam os relacionamentos muito confusos e elas vão engatando, noivam, casam e a confusão continua. Isso, era isso mesmo que eu ia perguntar. Se esses papéis que nós estávamos falando dentro do casamento, eles já vêm indefinidos ou desconhecidos já desse momento. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente sabe que a preparação para o casamento, ou deveria ter a preparação para o casamento, porque afinal de contas, nós não estamos falando aqui de uma coisa que deveria acabar. Eu acredito que a maioria das pessoas não estão se casando para descasar. Eu também creio nisso. Aliás, ninguém casa querendo o divórcio, mas a partir do momento que eu chego para os meus amigos, né, e digo, não, eu estou casando, se não der certo, qualquer coisa, a gente separa. Então o divórcio, ele ficou uma coisa muito banal. As pessoas separam por qualquer coisa. Olha, qualquer coisa, se não der certo, separamos. Mas o que é que acontece depois do divórcio? Essa pessoa não se conhece, essa pessoa não entende os seus gatilhos e o que é que vai acontecer fatalmente? Ela vai casar de novo e ela vai casar de novo com uma pessoa muito parecida com o marido ou muito parecida com a ex-mulher. Repetição de padrões, né? Repetição de padrões. Então, quando eu não me conheço, quando eu não sei o que eu quero, quando eu começo nessa invertida de papéis, eu vou continuar no mesmo padrão até o ponto que eu quebro me tratando, me conhecendo, sabendo o que eu quero, independente das carências, independente das faltas, porque o ser humano, ele costuma pegar o casamento como se fosse a sua tábua de salvação para tapar os seus buracos emocionais, o que não é correto, porque aí acontecem todas as brigas e crises de um casamento. Então, para falar sobre esse equilíbrio, eu acredito que a gente precisa falar nas coisas que geralmente causam o desequilíbrio. Isso. E quais são as principais? Vamos lá. Geralmente, todos nós, enquanto seres humanos, temos carências afetivas da nossa infância. Não teve nenhum pai, nenhuma mãe na face da terra e não existirá que supra todas as necessidades emocionais de uma criança, porque é uma questão subjetiva. A mãe acha que supriu, mas a criança não sente que foi suprida. Então, não existiu e nem existirá esse tipo de pai e mãe que supriu exatamente por conta disso. E aí, essas pessoas crescem com essas faltas, com esses buracos. Além do mais, existem aquelas pessoas, por exemplo, uma mulher que o pai saiu de casa e ela não tem a convivência paterna, por exemplo, ou o pai estava dentro de casa, mas não era um pai presente. E aí o que é que acontece? Ela casa e projeta todos os seus sonhos infantis de forma inconsciente no marido. Então ela deseja que o marido supra as necessidades emocionais que ela tem em relação ao pai. Só que o marido não tem esse dever.
Nem é o pai. E nem é o pai. Não está numa figura de pai, Não no está caso, numa né? figura de pai. Apesar de, segundo Freud, todos nós procurarmos pai e mãe no casamento, a gente precisa entender que essa procura, essa busca, ela precisa ser tratada dentro de você. Porque o que é que acontece, né? Tem um livro que eu não gosto, que é As 5 Linguagens do Amor, não gosto desse livro, que ele fala, por exemplo, nas palavras de afirmação. Então essa mulher ela fica ansiando por um elogio. E se o marido não elogia, o mundo dela acaba. Então, peraí, de quem é o problema? Eu, que estou desejando ardentemente um elogio para eu me sentir alguém, ou é o marido que não elogiou? Muito provavelmente é a pessoa que depende de um elogio para se sentir alguém. Isso não quer dizer que o elogio não seja bom. O elogio é ótimo, o elogio é maravilhoso. O que eu não posso é me sentir alguém a partir de um elogio. Isso é só um exemplo. É ficar refém dessa coisa, né? Ficar refém desse elogio a ponto de prejudicar o relacionamento do casal, até o relacionamento íntimo, né? Isso. Falando já com a sexóloga e falando com a fisioterapeuta pélvica, que eu imagino que você deve receber no seu consultório inúmeros casos, não é? De relacionamento íntimo prejudicado, e é claro que é por conta das falhas internas, né? Exatamente. Sempre começa na gente, né, Débora? Sempre começa na gente. E a pior das coisas que eu percebo é que tanto a mulher como o homem que estão se sentindo prejudicados, eles fazem o seguinte: eu vou mudar para o outro mudar. Aí o que é que eles reclamam? Ai, mas eu fiz tudo, mudei e meu marido ou minha mulher não mudou. Mas está tudo errado. Você precisa entender que você tem um problema, que você precisa mudar por conta de você. E aí, quando você muda, é a frase mais clichê do universo: quando você muda, tudo muda. E por que isso acontece? Porque as pessoas reagem a quem você é. Então você muda, e quando você muda, dentro da sua reação, dentro da sua ação, a reação que você vai obter é bem diferente. Por quê? Porque você mudou por você, porque você sentiu a necessidade de ser uma pessoa diferente, não para manipular a vontade do outro. Eu acredito que até o mudar essa trajetória, quando você está nessa busca, no autoconhecimento, na busca de você mesmo, dando esse mergulho para dentro, né? Que é por um desejo seu, por uma necessidade sua e não com a intenção de mudar o outro, a coisa vai acontecer de forma agradável e leve. Isso. E se for para mudar o outro, querendo ou não, você pode estar entrando até num outro padrão que não é seu. Você pode estar querendo mudar para algo que ainda não é você. Exatamente. Não é? Além de mudar para algo que não é você, vai ter uma frustração muito grande, porque em toda casa existe um ambiente psíquico, em qualquer lugar. Existe um campo transferencial. Nesse campo transferencial, a pessoa sente que o que você está fazendo é forçado, ou o que você está fazendo para tentar uma mudança no outro. Mas quando você é natural e faz tudo com naturalidade porque você deseja, as coisas vão tomando o seu lugar. Que maravilha! Olha só, a gente vai para o intervalo comercial, é rápido. Eu estou conversando com a doutora Débora Guedes, psicanalista, fisioterapeuta pélvica, sexóloga. Olha, vejo que ela entende bem dessa área, né? E aí eu já vou deixar aqui uma frase para você que está aí do outro lado ficar pensando. Está lá no Instagram dela. A felicidade no casamento está mais relacionada com o seu relacionamento interno que com o externo. É mais ou menos alinhavando, não, finalizando, né? Arrematando isso que foi falado aqui. Mas serve para você pensar. Fica pensando aí que a gente volta já. Olá, eu sou Marcela Costa, pneumologista do Hospital Med Rádios. Vim falar para vocês de uma das doenças mais comuns da respiração, a asma. Então, se você tem dificuldade para respirar durante o exercício, chiado no peito ou sensação de aperto no peito, fique atento. Isso pode ser asma sim. Procure um médico para avaliação. Hospital Med Rádios.
Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Ninguém te quer, você não é capaz, a culpa é sua. Se dê o respeito, mulher minha não trabalha, cale a boca. Se essas frases fazem parte da sua realidade, você está sendo vítima de violência psicológica, que é uma forma de violência doméstica contra a mulher. Palavras também machucam e podem causar danos irreversíveis. Denuncie. Ligue 190 da PM ou 180 da Central de Atendimento à Mulher. Ministério Público do Estado de Alagoas. De volta aqui no Conectando. Maravilhoso hoje, mais uma vez aqui com a doutora Débora Guedes. Eu estou dizendo mais uma vez porque lá no início do programa a doutora Débora foi uma das minhas primeiras entrevistadas. Pé quente, hein? E aí nós estamos hoje tratando de equilíbrio no casamento. O que é necessário para que o seu casamento seja equilibrado? Ou para que você entenda sobre esse equilíbrio, para que o seu possível casamento, se você ainda não é casado, se você está namorando, se preparando para casar, ela também prepara as pessoas para o casamento, não é? Que é tão importante. Se todo mundo pensasse nisso, eu acho que já iria entrar com boa parte do equilíbrio em funcionamento, né? Nós estamos falando do equilíbrio no casamento aqui com a doutora Débora Guedes e vamos continuar com isso. Eu deixei a frase para que você pensasse. Você pensou? A felicidade no casamento está mais relacionada com o seu relacionamento interno que com o relacionamento externo. E nós falamos no primeiro bloco que tudo começa em nós. Então tudo começa aqui dentro, ó. Se aqui dentro tá bem, fora a tendência é que fique tudo bem, não é? Porque você não pode mudar o outro, mas você pode totalmente e deve mudar a si mesmo se é que você não está satisfeito com você e não com o outro. É mais ou menos assim, Débora? É mais ou menos assim. E isso interfere diretamente na sexualidade do casal. Por quê? Porque a sexualidade no casamento, elas são 3 sexualidades, né? Tem a sexualidade da mulher, como ela interpreta o sexo, o que ela pensa de sexo, a sexualidade do homem, como ele interpreta e o que ele vê, e os dois que se fundem. Então, entenda que se eu me relaciono de uma forma muito negativa comigo mesma, independente de qualquer área da minha vida, isso reflete diretamente no sexo, porque eu preciso me relacionar bem comigo, me entender também a sexualidade do outro, o que o outro pensa, como o outro vê, e aí essas duas coisas se fundem, formando aí uma só carne, como diz o texto bíblico. Mas é importante ter esse relacionamento interno saudável. E o que é um relacionamento interno saudável? Eu sempre parto do princípio do diálogo interno. Todos os dias você conversa com você mesmo. Todo mundo fala só. Toda hora. Exatamente. Toda hora a gente Toda tá hora. falando com a gente. A gente fala sozinho. Não tem esse, né? Tem algum que não é doido? Não, não tem. Todo mundo fala só. Estou aqui, ó, levantando minha mãozinha. E é porque é normal, né? Exatamente. Todo mundo fala só. Mas aí o que é que acontece? Que espécie de diálogo você tem com você mesma? Você acredita em tudo que você pensa? Isso é tão sério, porque a mente mente. Então você acredita em tudo que você pensa? Você acredita em todas as impressões que você viu? Ai, eu acho que o meu marido está assim. Eu acho. E a partir do momento que você coloca o seu eu acho e não fala, você está cometendo um erro gigantesco. Porque você provavelmente deve estar muito errada. E aí começam os conflitos e o desequilíbrio. Ah, eu acho que meu marido está me traindo. Eu acho que meu marido está fazendo isso. Eu acho que meu marido não gostou daquela noite de sexo que a gente teve. Eu acho. E aí você vai sendo bombardeada pelo eu acho. Daqui a pouco você tem isso como verdade e a crise no casamento Já se instalou. Está estabelecida. Olha, é muito mais sério do que a gente pode imaginar. E precisa entender que você pode estar querendo ter um bom relacionamento, mas você pode estar plantando o fim do seu relacionamento. Eu já estou indo até nos finalmente, né? Exatamente. Porque o que acontece? Tudo começa no pensamento. Ninguém
Eu vou dar um exemplo bem drástico, tá? Bem drástico. Uma pessoa que vai matar outra, ela não mata, ela pensou antes. Então, tudo começa no seu pensamento. E o casamento também. Exatamente. Então, o que é que acontece? O fim, ele começa a partir do momento que você começa a pensar nisso, começa a trazer essas crises para o casamento, começa a achar e a pensar o que muitas vezes não é verdade, o diálogo começa a ficar difícil e as pequenas brigas, que é o que acaba o verdadeiro casamento. Porque você não vai ver um casamento que acabou com uma forte crise. As fortes crises, parece que elas têm o poder de firmar o relacionamento. Fortalecer. Mas onde é que você vai ver um casamento acabar? Nas pequenas brigas. São as pequenas alfinetadas. Você tem uma ferida, aí aquela mesma ferida é alfinetada todos os dias. E aí o casamento acaba. Nossa, coisa forte isso, hein? Muito forte, né, Isso. Débora? E aí a gente fala assim, eu vou falar algo que algumas mulheres não vão gostar. Nós sabemos que tem que ter o equilíbrio, tem o comportamento do homem, tem o comportamento da mulher. Mas se eu estiver errada, me corrija. Eu acredito que os bichos surgem mais na mente feminina do que na mente masculina. A impressão que dá é que o homem ele sempre caminha mais leve dentro do casamento. Por quê? Eu concordo com isso, embora que tem muitos homens com a mente bichada também. Sim, tá? mas nós estamos falando assim, No geral. No geral. De onde vem isso? A mulher, ela namora. E ela vê todos os defeitos do marido dela, do namorado, ela vê. Gente, não adianta casar e dizer que você casou enganada. Você não casou enganada, você viu. Mas o que foi que aconteceu? Quando ele casar, ele muda. E ele não muda. Mas o seu marido não deseja que você mude. Por quê? Porque o homem, ele tem uma visão mais da realidade. Na verdade, ele quer que você seja a namorada eternamente. Ele quer que você seja aquele docinho que você é no namoro. Não é porque no namoro a gente mente. Sejamos honestos. Você mente, você mentiu no real, namoro. né, gente? Né? Você foi um doce, você era muito compreensiva. Sempre arrumada. Sempre arrumada, sempre elegante, Né? cheirosa, maravilhosa. Paciente. Paciente. Aceitando tudo. Aí chega no casamento, muda como? Nem fome sente no namoro, né? Vai lanchar, vai jantar. Você come. O namorado come até o metade podrão, do prato. Você vai lá no podrão e come feliz o podrão. Aí quando você casa, você quer que mude tudo isso. E outro caos está estabelecido no casamento. Porque enquanto o homem deseja que você continue aquela mulher, Você se apresenta a outra, você né? se apresenta a outra e você quer que ele seja outro também. Olha o problema. Aí a gente vai lá na importância do namoro, da importância do se conhecer e na importância da autenticidade, que isso é importante para tudo. Isso. Eu falo muito em comunicação, ou às vezes eu treino pessoas para se comunicar, e eu digo sempre, seja autêntico. Isso. Eu costumo dizer que não existe nada mais sexy, nada mais sensual do que você se vestir de si mesma. Não existe. Porque você é única, você tem modos e maneiras únicos. Então isso é muito sexy, isso é muito sensual, você se vestir de você mesma. E você não ser um vai personagem. atrair quem gosta de você. Exatamente, né? Você vai atrair quem gosta de você. Eu falo alto, você vai atrair quem gosta de que fale alto. Eu tenho vergonha da minha risada porque minha risada é alta. Você vai gostar, alguém vai chegar pra você que gosta da sua risada alta. E às vezes a gente vê, gente, ninguém, não é quem critica você, geralmente, ou comumente, é quem gostaria de ser quem você está sendo. Concordo. Não é? Aí começa, critica, e outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela disse assim, nossa, eu não sei como é que o casamento de fulana se sustenta, porque fulana anda tão normal em casa. Você viu como que ela estava? De pijama, foi atender a gente e o marido todo sorridente atrás. Autêntica. 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 O marido gosta de quem ela é. Isso. Né? Ele gosta daquela pessoa ali. Eles se amam pelo que eles são, a essência. Exatamente. A outra que estava querendo estar naquele casamento, não com o marido da outra, mas gostaria que aquilo estivesse acontecendo dentro da casa dela, já estava na crítica. Porque de repente não está podendo ser autêntica, não está podendo ser quem realmente é. E ainda tem uma outra questão que o Jung fala, que eu gosto muito.
O Jung fala, Jesus já falava antes, mas Jung diz o seguinte: quando eu critico a outra pessoa, na verdade eu estou vendo os meus defeitos impressos ali. Então, como assim? Como era que Jesus dizia isso? Não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, porque da mesma forma te julgarão e condenarão, ou seja, você está sendo igual àquela espelho, neurônios espelhos. Gente, é fantástico. O ser humano, ele é realmente encantador, não é? Isso. E quando a gente descobre que o autoconhecimento transforma para melhor, quem tem coragem, porque é preciso coragem também, né, Débora? É preciso coragem de ser você mesmo, independente das críticas que você vai receber. Mas o que é que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia? Ninguém pode dizer a verdade. E as pessoas, elas se ofendem com a verdade. Quem não se conhece, quem não sabe quem é, vai ficar refém das críticas e dos elogios. Mas a gente precisa também entender que muitas verdades nos serão ditas. E se é verdade, aceite aquilo que é verdade. Porque nós vivemos numa geração onde a verdade é uma ofensa. E a gente precisa entender que num relacionamento, no casamento, você não pode viver de mentiras. Eu atendo um casal que mora em Londres. Eu atendo online. E aí ela contou exatamente isso. Ela preparou um momento de queijos e vinhos com ele, fez lá uma coisa bem bonita, muito gostosa. E ela criou toda a expectativa. Isso. Aí ela disse que estava uma delícia. E o marido disse, tá muito gostoso, mas não está bonito. E isso gerou a Terceira Guerra Mundial dentro do casamento. E assim, ele só disse que não estava bonito. Mas o que era que ela queria ouvir? Que estava bonito. Você entende que se você não puder dizer a verdade dentro do casamento, você está criando um mentiroso, porque a partir do momento que o seu marido disse a verdade para você e você brigou com ele, o que é que você está estimulando nele? Minta para mim. Mentira. E você está podando a possibilidade de sua evolução. Porque ele disse que estava gostoso, você acertou na mão. Mas que não estava bonito, você pode melhorar. Exatamente. Mas a verdade tornou-se uma ofensa. E a partir do momento que a verdade se tornou uma ofensa, eu vou ser refém da mentira. E quem vive em mentira não evolui, não cresce e não se conhece. A gente tem 2 minutinhos só e é rápido, né? Deixa eu dizer, olha só. Débora está propiciando agora uma oportunidade para mulheres, não é? Isso. Ela não cuida só de mulheres. Não é verdade? Isso. Cuida do casal, prepara inclusive para o casamento, como eu falei, porque apesar de não ser a maioria, mas nós ainda encontramos jovens preocupados com a essência, entendem que o casamento é algo que está entrando para que seja para a vida toda, que é aquilo que a gente falou no início. Pelo menos eu prefiro acreditar que as pessoas não estão casando para separar. Eu também. Apesar de que elas casam considerando o divórcio. Eu acho que não deve nem considerar se você não quer que, né? Exato. E nem colocar na boquinha, ó, porque a linguinha ela tem um poder que você nem imagina, né? Verdade. E aí Débora está agora com essa oportunidade. Intimidade sem rodeios. Isso, é um curso que eu já tenho desde o ano passado e eu estou fazendo o lançamento desse curso, então nos dias 8, 9 e 10 de agosto estou lançando o curso Intimidade Sem Rodeios. Semana que vem, segunda-feira, inclusive no meu Instagram, @doutora Débora Guedes, DRA, Débora Guedes, e aí você vai participar das 3 aulas gratuitas onde eu vou fazer o lançamento do curso. Também atendo online como psicanalista, então atendo mulheres, atendo homens. E aqui em Maceió, como fisioterapeuta pélvica, só presencial na Clínica Santé. Ó, tá vendo que maravilha? Oportunidade grande. A doutora Débora tem um Instagram que tem muito conteúdo bacana. Dá para aprender muita coisa já navegando ali, não é? Isso. As pessoas podem, inclusive, maratonar, como é o nome aí que as pessoas dão, né? Maratonar nesses conteúdos e já conseguir fazer pequenas mudanças no casamento em busca desse equilíbrio, não é? Porque quando o conhecimento é poder, sabedoria é tudo, então você já vai, né, mudando ali, ou pelo menos entendendo como poderia mudar. Exatamente. Não é? Que isso já é o primeiro passo aí, né? Isso. De repente você vai ver os conteúdos lá e vai entender qual é a sua função. Qual é o seu papel? Isso. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Né? Exatamente. Ou o primeiro mergulho.
que é dentro de si. Não é isso mesmo? Exatamente. @doutora Débora Guedes. DRA Débora Guedes. Muito fácil, tá? Eu quero agradecer por essa vez e dizer que teremos outras, porque assunto não falta, né? Não falta mesmo não. Prazer de Jane estar aqui nessa nova fase do programa Conectando, nesse cenário lindo que você escolheu, e eu tenho certeza que é sucesso. Tá? Já está escrito, já abençoou. Amém. Deus já abençoou desde a fundação dos séculos. Amém. Coisa boa, não é? É bom também saber que você está aí do outro lado e eu agradeço a sua audiência. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para a Sâmia, que é gerente aqui da Guido da Ponta Verde, nos recebe tão bem. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.